Olá, amigas, amigos, internautas que conectam conosco no portal espiritismo.net. É uma imensa alegria conectar com vocês, sentirmos-nos conectados, sentirmos-nos irmanados, ainda que distanciados, cada um nas suas casas, seja no Brasil ou em qualquer outra parte. Eu falo de Fortaleza. Hoje a nossa convidada, Denise Lino, está lá na Paraíba, em Campina Grande. Já já vamos passar a palavra a ela para saudar os internautas. Mas antes disso, nós gostaríamos de agradecer a esse portal que nos acolhe, espiritismo.net, no qual toda sexta-feira, às 19h30, de 19h30 às 20h30, temos um quadro de entrevistas. Nesse quadro, nós procuramos convidar sempre alguém, uma confreira, um confrade, que esteja atuando em alguma atividade ou iniciativa que vale a pena ser colocada para o grande público, difundida, explorada e conhecida. E hoje, como dissemos, temos uma imensa alegria de ter conosco aqui a Denise Lino, conhecida da maior parte de vocês, possivelmente, mas quem não conhece ainda terá uma oportunidade de conhecer algo de uma tarefa específica que ela conduz, que é o tema da nossa live hoje. Mas antes, eu vou pedir para ela cumprimentar o pessoal. Boa Olá, noite. boa noite, Eugênia, boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui, uma honra, falando para o Espiritismo.net. Nesses 2 anos de pandemia, eu fiz muitas lives, mas nenhuma específica para o Espiritismo.net. Então, é uma honra estar aqui nesse portal que começou esse trabalho remoto muito antes da pandemia. Vocês têm alguns bons anos de estrada, tinham uma experiência acumulada que foi decisiva para todos nós, então eu quero inicialmente saudar com muita alegria e com muito respeito, muita reverência o Espiritismo.net pelo trabalho pioneiro na divulgação do Espiritismo no Brasil através da internet. E aproveitar, Eugênia, e saudar todos os internautas que estão conosco, nos honrando com a sua audiência qualificada nesse momento. É muito mais do que uma alegria, uma grande honra para mim estar aqui e ser entrevistada por você. Alegria recíproca, mútua. Amigas e amigos, nós vamos falar especificamente. A Denise, ela faz muita coisa no movimento espírita. É atuante lá em Campina Grande, cidade onde reside, onde labora, professora universitária da área de letras. E ela, dentre tantas atividades, há uma que nos chamou a atenção, sobre a qual nós vamos conversar. A Denise, ela tem um programa, salvo engano, é mensal, não é, Denise? Literatura Espírita, Prazer em Conhecer, que é veiculado pela TV Mansão do Caminho, não é? Todos nós conhecemos a TV Mansão do Caminho, que é a TV da Mansão do Caminho, instituição fundada por Divaldo Pereira Franco. E esse programa vai ao ar um domingo no mês, pela manhã, e, como o próprio nome diz, a literatura espírita, prazer em conhecer. E agora nós vamos ter o ensejo de conhecer um pouco do que antecedeu a concepção do programa, a própria concepção do programa, através da sua idealizadora e executora, que é a Denise Lino. Podia falar para a gente, Denise, um pouco assim da ideia desse programa? Ok, Eugênia. O Literatura Espírita, ele é, de fato, um filho da pandemia. Ele surgiu na pandemia, ele não existia antes de 2020. Nós colocamos o primeiro programa no ar em setembro de 2020. Eu costumo dizer que ele é um grande presente na minha vida, é o filho da minha maturidade. Eu amo fazer literatura espírita, nós temos feito desde setembro, sempre com esse caráter de ser uma vez por mês, e é sempre no primeiro domingo, pela manhã, às 10 horas, por vários motivos. Um deles é para dar tempo aos internautas de lerem o próximo livro do programa, porque tudo aquilo que é em torno de livro forma uma comunidade de leitores.
E a gente precisa estimular muito essa comunidade de leitores a ler, a se comunicar. E o espiritismo tem uma riquíssima literatura espírita. Então, a gente quer explorar esse tesouro que é desconhecido para muita gente. Por isso, o título do programa, Literatura Espírita, Prazer em Conhecer. Então, é aquela boa sensação de um primeiro encontro sempre prazeroso. Então, como eu te disse, nós começamos o programa em setembro de 2020, nós estávamos aí com 6 meses de pandemia, né? Nós tínhamos passado aquela primeira etapa, todo mundo se reorganizando na vida, as casas espíritas também, a instituição espírita a qual eu estava ligada estava num ritmo de trabalho e eu particularmente já tinha começado um outro ritmo de trabalho pessoal, que foram as lives. Eu acho que eu fiquei assim sem fazer palestra espírita no máximo 3 semanas. Na sequência já foram as lives e era muita live naquele momento, né? Era, como se diz aqui em Campina Grande, era live com força, todo horário e todo mundo se reorganizando, né? E o literatura tem duas características assim importantes. O primeiro, ele foi antecedido, aliás, acho que antes do primeiro, ele é o próprio resultado da minha vida como espírita, como evangelizadora. Eu fui evangelizadora só de juventude, eu fui evangelizadora há 30 anos. Eu sou professora universitária na área de letras, eu não sou da área de literatura, mas eu sou da área de estudos linguísticos. Eu trabalho há 26 anos com formação de professores de língua portuguesa. Portanto, assim, a leitura é a minha vida e eu cresci cercada de livros. Vocês estão vendo aqui, né? Dá para ver pelo cenário, né? A imersão na literatura. Aqui estão meus livros de trabalho, mas nós temos outros lugares aqui na nossa residência que são os livros espíritas. Meu pai é um leitor voraz, então eu cresci nesse universo cercada de livros. Eu tive bons evangelizadores que estimularam o contato com a literatura espírita. Ao longo da minha trajetória como evangelizadora, a literatura espírita sempre esteve presente. Eu fiz trabalhos maravilhosos com os livros espíritas, com os jovens, e nunca encontrei aquela resistência, o jovem não gosta de ler. A gente precisa achar o caminho que ele gosta de ler, porque todo jovem tem um caminho de leitura que ele gosta muito. E eu, só trabalhando com a obra de Manuel Filomeno de Miranda, eu venho há 14 anos ininterruptos, com um grupo de estudo da obra de Filomeno. Já escrevi vários artigos sobre a codificação, e na época de setembro de 2020, eu tinha acabado de receber a autorização da Leal, que é a Livraria Espírita Alvorada Editora, para o lançamento do meu livro a partir da obra de Amélia Rodrigues. Então, assim, a minha vida, né, é uma vida que está aí constituída, atravessada pelos livros, pela leitura, pela literatura. Eu tenho um amor pelos livros muito grande desde criança. Então, digamos assim, esse é o preâmbulo, né? Eu cresci e vivo cercada de livros. Eu costumo dizer aqui em casa, livros são gente, pegue nos livros direito, pegue nos livros com cuidado. Eu digo para os meus alunos, ninguém abre um livro de qualquer modo, você tem que ter um jeito ali de segurar. Eu gosto de cheiro de livro novo, eu gosto de ler livro usado. Eu compro muito livro usado, livro com anotações de outros leitores, tudo isso me interessa, né? Eu vivo nesse universo. Houve uma fase da minha vida que eu estudei a história da leitura, enfim. E nós estávamos na pandemia em 2020, né, com muita live naquele momento. E eu tive, aí é o primeiro fato que eu queria contar, eu tive um sonho premonitório que envolve o literatura espírita, só que eu não consegui decifrar esse sonho. Ele foi assim muito evidente, uma narrativa em que eu acompanhava um parto com uma amiga e os meus pais também acompanhavam esse parto, era um parto de uma outra pessoa, não era meu, e eu acompanhando aquele parto. Essa amiga, ela é enfermeira com doutorado na área de obstetrícia, então uma pessoa muito capacitada, é espírita, é evangelizadora. E no sonho eu dizia, eu não sei por que eu estou aqui, esse trabalho é o seu. Eu não tenho nada a ver com isso, não, com a área de medicina, eu não tenho nada a ver. E aí ela fazia aquele parto que tinha uma certa dificuldade e colocava o bebê nas minhas mãos. E eu dizia, não, mas esse bebê tem que ficar com a mãe, o filho tem que ficar com a mãe, eu não tenho nada a ver com isso. E ela dizia, esse bebê é seu.
E eu ficava assustada com aquilo, e eu lembro muito de ver os meus pais, assim, atrás de mim. Eu despertei desse sonho ali por volta do mês de agosto e eu não entendi. E ele foi muito nítido. Veja, é um sonho que tem uma narrativa. Eu lembro dele em detalhes até agora. Eu estou aqui fazendo um resumo. Eu tomei notas e eu tentei entender essa simbologia à luz do Espiritismo. Um parto, um nascimento, coisas novas. O que é que tinha a ver essa minha amiga, os meus pais? Assim, eu não consegui decifrar muito bem, né? Eu só pensei assim, nascimento é coisa nova. Mas assim, a minha vida estava ficando tão comum, eu achei que tinha a ver com a pandemia, que eu pensei assim, todo mundo tem que renascer na pandemia. Ainda estava muito aquela campanha, vai para dentro, sabe, fica em casa. Tem muita metáfora disso tudo, né? E eu imaginei que era nesse sentido. Eu falei, isso é uma sinalização que eu tenho que, né, renascer nesse momento da pandemia. E as coisas, os dias foram passando, e eu creio que com 2 semanas, eu, depois de 5 meses que não, 6 meses que não viajava, eu fui a João Pessoa resolver umas questões no imóvel nosso lá, e eu estava com a minha sobrinha, e de um dia para o outro, assim que eu cheguei, eu recebi 3 telefonemas diferentes. Um foi o do Leonardo Machado, para participar de uma live sobre livros com ele. Depois o Arthur Valadares, também para participar de uma live mais à frente com ele, sobre livros. E, por fim, eu recebi um telefonema do Rossandro Klinger, que é muito meu amigo, de muitos anos, de longa data. É, nossa família tem laços, né, muito fortes. E o Rossandro me disse assim, Denise, eu venho há 5 meses com um programa a cada domingo na TV7, e eu acho que no formato que eu montei, esse programa já chegou numa fronteira que precisa ser revisado. Então, eu estou convidando alguns amigos para assumirem os domingos. Então, chamei a você, chamei o Zé Otávio, chamei o Jaime, chamei outros amigos, e eu vou ficar com um domingo e eu queria saber se você aceita um dos domingos. Eu confesso aos amigos, eu estou contando isso pela primeira vez, Eugênia, isso aqui vai ficar registrado para sempre. Eu estava no imóvel que estava tendo uma pequena obra, e eu virei para uma parede totalmente branca. Eu estava atendendo o telefone, nem era zap, era telefonema mesmo, sabe? A moda antiga. Eu e o Rossandro, numa ligação, eu virei para uma parede toda branca e eu já respondi a ele com toda a certeza da minha vida, uma força muito grande. Tudo bem, Rossandro, eu fico com o domingo. Nessa hora que eu olhei para a parede, era como se aquilo fosse uma tela de cinema. Eu lembrei do sonho, aquele sonho que uma criança estava nascendo e que não é a parturiente não era eu, mas eu ficava com o filho, e eu entendi o sonho na hora. Eu já virada para essa parede, eu já conectei o título do programa Literatura Espírita, Prazer em Conhecer. Eu já entendi qual deveria ser o slogan, que é o livro espírita sustenta o movimento espírita desde a codificação. Então, quando eu disse sim ali, eu disse com muita força, muito conectada com a minha história de vida. Aí eu entendi por que os meus pais estavam no sonho, e a minha história de vida, a minha história de leitura em casa. E aí, quando eu terminei aquele telefonema com o Rossandro, ele perguntou assim, quando você acha que pode começar? Eu já respondi, no primeiro domingo de setembro. E isso era ali primeiros dias de agosto, vamos dizer, assim, menos de um mês. Eu disse, eu posso assumir no primeiro domingo de setembro, eu posso assumir todos os primeiros domingos. Então, aí eu terminei o telefonema, eu sentei, eu tomei umas notas do título do programa, para não esquecer, mas eu acho que eu não esqueceria nunca, do slogan, e eu já rabisquei ali na capa de um livro que eu estava lendo como deveria ser o formato. Um livro por vez, uma obra inicialmente de um autor, 3 entrevistados com destaque para o texto do autor e o estímulo à leitura. Então, assim, esse sonho foi muito importante porque foi como não, eu fui avisada de uma nova etapa na minha vida, algo novo nasceria. Por isso que eu disse que o literatura espírita é o filho da minha maturidade. Né? Eu ocupei um espaço que inicialmente estava com Rossandro, ele passou para mim na TV7, mas eu fiz toda a concepção do programa. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu liguei para minha amiga Suênia Freire, que é uma amiga de longa data, estuda comigo a obra de Filomeno há 14 anos, nós fazemos um trabalho juntas.
Temos um trabalho aqui na região Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, em que nós divulgamos a obra do projeto Manuel Filomeno de Miranda, e chamei Suênia para fazer esse trabalho comigo, porque eu saberia que eu não conseguiria atuar em todas as frentes. Eu poderia até vir para frente da câmera, fazer a live, mas um programa ele tem que ser produzido, você tem que ter divulgação nas redes sociais, contato com os internautas, contato com os entrevistados, e trabalho muito bem com Suênia, trabalhamos juntas há bastante tempo, nos conhecemos muito, e ela topou. E aí a ideia já foi fazer um grupo que aproveitasse as características do remoto. E o Literatura Espírita nasceu assim, inicialmente nós duas, no momento que ninguém podia sair de casa, ir para a casa de um, para a casa de outro, né? Mas E ele surgiu na TV7, ou ele já, o que o Rossandro já fazia, já... isso, ele surgiu na TV7 para ocupar esse espaço do Rossandro, mas já para a primeira temporada eu já pensei em começar com a obra de Divaldo, né? Então, o primeiro programa foi sobre o Manuel Filomeno de Miranda, depois Amélia Rodrigues, depois Joana de Ângeles, depois Tagore e outros poetas, e um especial de Natal, que eu queria muito focar na obra de Joana de Ângeles, que é uma obra que eu conheço bem. Então, para fazer já o primeiro programa, que eu programei para setembro, eu me dirigi à Mansão do Caminho, a Leal, mais especificamente, né, que é a detentora e a gerente dos direitos autorais, e pedi autorização para apresentar esses livros no programa que seria da TV7. Aí foi quando a Leal me passou para o contato com a Mansão do Caminho, que se interessou em colocar o programa na grade da Mansão do Caminho. Aí isso foi o plus, né? Isso nem no sonho estava, né? Isso não estava no sonho, era digamos, amplia muito mais o alcance, porque é muito um portal bem maior e tal, né? isso. E aí o programa teve uma enorme aceitabilidade na TV7, na Mansão do Caminho, e aí outros parceiros que vieram, né, nessa rede aí, a TV da União Espírita de Vitória da Conquista, que é uma parceira da Mansão do Caminho. Depois outros canais procuraram interessados, né, tinham parceria ou com a TV7 ou com a Mansão do Caminho. Enfim, hoje assim, desde o início do programa praticamente, nós transmitimos simultaneamente para 7 canais. O programa é sempre ao vivo, até agora fizemos todos os programas ao vivo, e aí nós transmitimos para vários parceiros. E os objetivos do programa, né, que são divulgar a literatura espírita, estimular a aquisição das obras espíritas nas livrarias e nas editoras espíritas, porque nós encontramos muita obra espírita em PDF, mas não necessariamente aquele PDF que está ali apresentando o livro digitalizado, ele foi autorizado, ele teve concessão de direitos autorais para isso. E quando a gente faz isso, é para qualquer livro, mas sobretudo para a literatura espírita, nós impedimos que a cadeia de direitos autorais se consolide e os recursos que vêm dos direitos autorais sustentem as editoras, mas sustentem muito mais as obras assistenciais por trás das editoras. Então, o que fez Chico Xavier a vida inteira? Doou os direitos autorais para obras assistenciais, né? Divaldo Franco doou todos os direitos autorais para a Mansão do Caminho. Então, ali há um ciclo que se retroalimenta, né? A Leal edita os livros e os direitos autorais sustentam o trabalho da Mansão do Caminho, que numa das frentes atende a 10 mil pessoas. Então, a gente tem esse objetivo, todo programa eu falo nisso, a importância de a gente comprar os livros, comprar o livro espírita, e só para lembrar aqui, Eugênia, para os nossos internautas, o PDF ele é completamente diferente do e-book. O PDF é uma forma de gerar um arquivo. O e-book é uma outra forma de gerar arquivo, mas mantém os direitos autorais. O e-book eu não consigo transferir do meu leitor para o seu leitor, por exemplo, porque eu adquiri aquele livro, ele é meu, eu posso te emprestar o meu leitor, mas eu não posso, do mesmo jeito que eu posso te emprestar um livro, né? Então, eu te empresto o meu livro, então eu posso te emprestar o meu leitor, mas eu não posso transferir o arquivo que está
no meu leitor ou no meu tablet para você sem pagar direitos autorais. Isso não existe, que é o que a gente faz com o PDF. Ah, eu achei na internet, está aqui para você. Né? Tirar uma dúvida, então, quanto a isso, porque pode ser de algum outro internauta também. Denise, eu sou devoradora de livros também, adoro desde pequena, herdei do meu avô, do meu pai, e compro com gosto os livros, né? Às vezes eu compro vários exemplares do mesmo livro, porque eu tenho o hábito de ir numa casa espírita, fazer uma palestra e olhar a livraria, e eu compro, às vezes eu não lembro que comprei, e aí eu compro de novo e compro, e se eu tenho replicado, eu dou, e às vezes eu compro intencionalmente vários para dar. Mas a minha dúvida específica é: eu baixo o PDF porque eu gosto de ter o livro e eu compro o livro. Cheirar, marcar, eu risco, mas às vezes eu vou, por exemplo, vou fazer uma palestra e eu vou citar alguma coisa do livro, e não necessariamente eu quero levar o livro. Então eu baixo o PDF, porque aí no meu celular eu consulto. Eu posso procurar uma citação, alguma coisa, ou mesmo se eu vou para algum lugar que eu sei que eu vou demorar, uma sala de espera, e eu não quero necessariamente portar o livro, porque já estou portando muita coisa, ou sei lá. Aí, isso aí, então, eu fico um pouco indulgenciada se eu baixar o PDF, já tendo comprado o livro. Eu vou deixar para os bons espíritos resolverem a questão com você. O PDF de livro, ele é um pouco, Eugênia, aquilo que a minha geração conheceu bastante, acho que a sua não, você é bem mais nova do que eu imagino, que é o fazer xerox do livro, né? Então, por exemplo, no Brasil, a lei de direitos autorais, ela impede e ela tem caminhos para punir quem faz xerox de um livro como esse. Por exemplo, eu estou aqui na mão com Para o fins livro. comerciais, né? Quem faz. Para fins comerciais. Então, assim, os direitos autorais estão produzidos em alguns livros, até a gente vê na contracapa ali do livro essa referência à lei de direitos autorais, mas a gente fez muito durante muito tempo, xerox de capítulos, xerox do livro inteiro, e a gente dizia sempre, não, mas não é para fins comerciais, é para eu estudar. O PDF segue a mesma lógica. O PDF segue a mesma lógica. Penso que dia virá em que nós teremos mais recursos e estaremos com mais livros à disposição, de modo que a gente tenha passado essa fase aí de dizer, não é só para estudar, é só para palestra. E eu não posso negar, seria mentira de minha parte, dizer que eu nunca baixei o PDF de um livro espírita, principalmente quando não tinha e-book no Brasil, e a gente já tinha obras de Chico, de Divaldo, codificação em PDF. Então, já me utilizei deles muitas vezes. O que a gente tem percebido é que as editoras espíritas, elas caminharam, quase todas elas, para essa versão do livro em e-book, que é muito interessante, muitos leitores gostam, eu sou uma leitora que gosto muito, sei que outros não gostam, e também nós temos aí agora no Brasil um momento de descompasso. O e-book ele está mais acessível em termos de custo e o livro impresso ele está mais caro, porque tudo do livro impresso é cotado em dólar, é papel, é tinta, que é de fato o que encarece, né? Distribuição, porque a distribuição do livro físico ele é feito por caminhões no Brasil, quer dizer, de onde imprime para ir para outro lugar correios, sistema de logística, transportadora. Então, aí vem o diesel. Então, o livro físico, de fato, Eugênia, ele tem um custo. E foi esse custo que levou, dentro dos muitos jeitinhos brasileiros que a gente tem, sobrevivência, né, a fazer o PDF. Mas só voltando, os 3 objetivos do programa. Então, divulgar a literatura espírita, estimular a aquisição das obras, e o que eu acho que é muito importante também, é o principal objetivo do programa, na minha opinião, né? São 3 objetivos, mas eu gosto muito desse terceiro, porque eu acho que ele é o grande objetivo, pelo menos para mim, Denise, estimular, aliás, instigar o leitor às múltiplas relações da literatura espírita.
entre os livros mediúnicos e os não mediúnicos, a literatura espírita, com as obras da cultura geral. E a gente percebe que a literatura espírita permite esses múltiplos intercâmbios. No programa, nós temos um bloco, que é o primeiro bloco, ali, junto com a abertura, né, quando eu saudo os internautas, apresento o tema do programa, aí trago os convidados. Depois disso, nós fazemos uma apresentação do livro. E isso, curiosamente, foi o que mais caiu no gosto dos internautas, as pessoas que me escrevem e me mandam recados no meu Instagram, pessoal, elas dizem isso, nós gostamos dessa parte, porque nós apresentamos o livro, a história dele. Agora nós estamos na temporada da codificação. Aí por isso que eu estou falando do livro, que a gente está indo livro a livro. As temporadas anteriores foram coleções. Mas nessa da codificação, então, a gente apresenta a história da compilação do livro, a publicação, a foto da capa da primeira edição, os tradutores, outros livros da literatura espírita que desdobram aquele livro, sabe? E a gente faz uns slides para apresentar isso, para tornar atrativo para o leitor, porque leitura é isso. Leitura é você mostrar o livro, é você dizer que leu, dizer a parte que você mais gostou. E o primeiro bloco da entrevista é quase uma roda de conversa. É a pergunta que a gente começou a fazer e agora não sai mais, porque para todos os convidados a gente pergunta qual é a sua história de leitura com esse livro. Ora, quando eu perguntei isso, os entrevistados eles vinham dando resposta. Mas quando eu perguntei para o Altino Majeste, no programa sobre Paulo Estevam, que foi o ano passado, em agosto, nós estávamos comemorando 80 anos da psicografia de Paulo Estevam, né? E aí ele disse assim, Denise, até hoje eu li 33 vezes. Olha, aquilo foi um impacto tão grande, porque eu conhecia uma pessoa que é uma grande amiga minha, esteve no programa agora há pouco, a Socorro Paz, que ela me ensinou a reler o Paulo Estevam a cada data redonda. Ela disse assim, eu li Paulo Estevam a primeira vez quando eu tinha 20 anos. Aí, quando eu fiz 30, eu li de novo, 40, 50, 60. Então, era a pessoa que eu conhecia com mais leituras. Eu não estava botando na lista o meu pai, porque ele é um leitor voraz, ele relê todo ano. E aí o Majeste disse assim, 33 vezes. Aí o outro que estava no programa disse assim, eu já li 7 vezes. E essa pergunta ela é muito importante. Qual é a sua história de leitura? Né? O último que nós fizemos foi sobre o céu e o inferno. E aí os dois convidados que estavam na tela, assim, todos, e eu também, não é apaixonada pelo Código Penal da Vida Futura, que é o cerne de O Céu e o Inferno, né? E quando você leu esse livro, que relações você fez? Então, a gente faz o primeiro bloco nesse sentido, né? Apresenta a obra e vai para a experiência de leitura. O segundo bloco é sempre um bloco de questões sobre o conteúdo da obra. O programa não tem como objetivo polêmica, o nosso foco é o conteúdo, o que é que está ali que nós podemos explorar, o que é inédito, o que é inovador, né? Esse é o terceiro bloco. Depois a gente faz uma pergunta para cada entrevistado, né, bem específica, em função da vida da pessoa, da leitura, da obra, do trabalho que ela tem, e fechamos o programa com o bloco de perguntas dos internautas. Né, e há muitos apaixonados, muitos leitores apaixonados. Eu acho que a gente tem mais declaração de amor pelos livros e pelos autores do que perguntas, Eugênia. Que bacana, Denise. É um deleite, então, né? É um deleite. Eu ia te perguntar isso, porque você iniciou fazendo com o Manuel Batista Filomeno de Miranda, né? Que é a coleção Isso. dele. Depois Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, que são os espíritos que escrevem pelo Divaldo. E aí você citou o Paulo Estevam, eu estava nessa dúvida exatamente por conta da efeméride, né, dos 80 anos. E aí o projeto subsequente, então foi basicamente Lavra Mediúnica do Divaldo, 3 autores, Paulo Estevam, e aí vocês migraram já para
a codificação? Não, a gente teve uma temporada intermediária aí. A primeira temporada, que foi a de setembro de 2020 até dezembro, nós fizemos o Manuel Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, o Tagore, que é um autor pouco conhecido, mas Rabindranath psicografado, Tagore. Rabindranath Tagore, pouco conhecido, mas psicografado por Divaldo. Tem livros lindos, como Fez Estesia, aniversário Filigrana. dia 7 agora, de maio, o Pois é, Tagore. isso, Filigranas de Luz, e é um autor pouco conhecido. Aí fizemos Tagore e outros poetas do além, que foi um programa muito bonito, muito emotivo, e encerramos com um especial de Natal. Isso eu acho muito importante. A literatura espírita é muito rica sobre o Natal, nós não podemos deixar passar em branco. Aí fizemos a segunda temporada já em 2021, e aí foi uma temporada em que nós tematizamos os livros de Emmanuel. Aliás, primeiro nós começamos com a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira. E aí só deu um passant, né? Porque a gente ia discutir o que de Dona Ivone? A trilogia, os demais livros psicografados ou os que ela escreveu. Então, só deu para fazer um passant e eu fiquei de fazer um especial, um programa voltado para os romances, para a trilogia, mas ainda não conseguimos. Aí fizemos a obra de André Luiz, na segunda temporada, um programa, assim, apresentamos a coleção, bem naquela fase ainda de vamos estimular a leitura, vamos deixar opções para os leitores. Depois, os romances de Emmanuel, foi um terceiro programa. Aí fizemos um especial sobre Paulo Estevão. Fizemos também o Evangelho por Emmanuel, fizemos a obra de Raul Teixeira, e aí, com o desencarne de Sueli Caldas Schubert, fizemos um especial sobre a obra de Sueli Caldas Schubert, que é uma grande escritora espírita. E aí, com Sueli, nós saímos um pouco do trilho, mas eu vou dar um spoiler aqui, porque é um projeto futuro do nosso programa, é trabalhar com autores encarnados, autores espíritas, né? Então, é um projeto futuro. Aí, na terceira temporada, nós fizemos os livros de Eros e Marco Prisco, psicografados por Divaldo Franco. Esclarecer uma coisa, autores encarnados que você diz é o livro da O Lara livro. de alguém que escreveu enquanto encarnado e não Isso. psicografou, não é isso? Também. Nós vamos querer trabalhar com autores que a gente possa trazer para o programa para entrevistar. Então, num Ah, primeiro momento, a gente vai trabalhar com os escritores e, num segundo momento, com médiuns que estão produzindo agora, né? Então, a gente tem esse projeto futuro para a literatura espírita, as duas categorias, tanto os escritores quanto os médiuns que estão produzindo agora. Aí fizemos o Humberto de Campos, fizemos um especial de literatura infanto-juvenil para mostrar para os pais, para os evangelizadores, para os jovens, quão rica é a nossa literatura infanto-juvenil. E fizemos em 2021 também um especial de Natal, né? E aí fechamos o 2021 com a segunda e a terceira temporada. Assim, dividimos o ano e fizemos 6 programas no que chamamos de segunda temporada, dentro de 2021, e 5 programas no que chamamos de terceira temporada, ainda dentro de 2021. Sempre nessa panorâmica, né, trazendo os leitores a partir dessas obras que aparentemente, né, parecem ser romances, mas não são, são relatos, que é o caso da obra de Filomeno, de André Luiz, de Amélia Rodrigues. Trouxemos Joana de Ângeles para tirar aquela ideia de que a obra é difícil e é só série psicológica. Não é, você tem múltiplas Joanas e dá para fazer leituras maravilhosas, leituras bem mais simples, que todo mundo em casa no Evangelho no Lar consegue entender. Aí trouxemos o Humberto de Campos, o Eros, Marco Prisco, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira temporadas foram temporadas que nós pensamos para cativar os leitores. Aí a quarta temporada foi uma temporada para afunilar e começar uma leitura-estudo. Então, aí estamos agora na quarta temporada com a codificação, por isso, um livro por programa.
E também porque aí esses programas todos, eles têm uma produção, eles exigem de mim uma releitura das obras. Não dá para falar de Céu e Inferno sem ter relido, não dá para falar de Humberto de Campos sem ter relido os livros. Isso exige de mim assim uma disciplina de leitura muito grande, né? É um trabalho maravilhoso. Eu diria a você que eu entro na sintonia do livro, assim. O Paulo Estevam foi uma coisa do outro mundo. Aquele livro está muito além do que a gente consegue imaginar. Eu tenho todo um cronograma do programa. Na quinta-feira anterior ao programa, eu escrevo o roteiro, discuto um pouco com a Suênia Freire, já mando para os convidados. E o de Paulo Estevam eu fiz isso, eu cumpri todo o cronograma, eu preparei um roteiro. E fui dormir. Opa, desculpa te cortar. Eu estou curiosa para saber, assim, você tem alguma preocupação no programa de trazer um pouco sobre o autor, quando é possível? Por Sim, sim. exemplo, Amélia Rodrigues, porque às vezes as pessoas conhecem bastante Joana, Emmanuel, mas Amélia talvez nem tanto, Isso. dependendo. Você lembrou uma coisa que eu esqueci de dizer. A essa preocupação com o autor e o livro, ela é indissociada. Então, naquele bloco que a gente faz a apresentação do programa, a gente apresenta o autor também. E contextualiza a vida anterior, se a gente tem acesso, ou as vidas anteriores. No caso da de Joana, contextualizamos, a de André Luiz, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, porque leitura é isso, você não consegue dissociar completamente a obra do autor. E no caso da literatura espírita, isso é impossível. Você não tem como, no âmbito da literatura espírita, fazer como a gente faz para a academia, dizer assim, olha, uma coisa é a vida de José Saramago, outra coisa é o que ele escreveu. Uma coisa era a vida de Machado de Assis, outra coisa é a obra dele. Para a literatura espírita, esse intercâmbio ele é decisivo, autor e obra. Então, apresentamos, sim, o autor, contextualizamos, inclusive a sua relação com o médium, né? Todos os que foram psicografados com Divaldo, nós contextualizamos a história daquele espírito com Divaldo. Os que foram psicografados com Chico, também a história do espírito com o médium, né? Para mostrar essas relações todas, elas fazem parte da leitura. E nós recebemos muito retorno de internauta. Olha, eu voltei a ler, eu comecei a ler, eu não lembrava do que você tinha dito. E aí a gente fica muito feliz, né? Hoje o programa trabalha com uma equipe bem grande, bem descentralizada, pessoas em diferentes lugares do Brasil, que é outra coisa também que para o programa é importante, é trazer representatividades. Então, nós trazemos entrevistados nordestinos, mulheres, né, negros, jovens, já tivemos pessoas bem mais jovens, porque o nosso foco é o leitor. Então, para o programa, não preciso ter grandes expositores no programa. Já tivemos e temos grandes expositores, mas nós temos também leitores. O que interessa para a literatura espírita é o leitor, é aquele que conhece a obra. Importante ter afinidade com a obra, né, Isso. Denise? Eu ia te dizer, você sabia que Amélia Rodrigues, quando estava encarnada, ela traduziu um livro do olha que mulher extraordinária, ela traduziu do alemão um livro de 1915, antes do o Khalil Gibran escreveu O Filho do Homem, não é? Antes de Uhum. Khalil Gibran ter escrito O Filho do Homem, que é um livro fantástico, Amélia Rodrigues traduziu o livro de uma baronesa chamada Anna van Krane, do alemão para o português, que era O Filho do Homem, contos sobre Jesus. Isso, Que mulher isso. extraordinária é essa, né? Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, porque ela, por exemplo, empreendeu numa área que é difícil e de risco, que é abrir escola particular. Né? E ela teve escola particular no Rio de Janeiro e em Salvador. Então, uma mulher, de fato, à frente do seu tempo. E nós destacamos isso no programa.
E a outra coisa, Eugênia, o Literatura Espírita já me permitiu me conectar com gente do Amazonas ao Chuí, o último do Céu e Inferno, eu estava com a Ana Becker, que mora em Uruguaiana, assim, que está a uns passos, a uns quilômetros do Uruguai, sabe? E no mesmo programa eu estava com o André Moriyama, que é do Rio Grande do Norte. Então, coincidentemente, né, eu estava com um convidado do Rio Grande do Norte e outro do Rio Grande do Sul, assim, dois extremos do Brasil, e estávamos nós três comentando sobre o céu e o inferno. Por que eu estou dizendo nós três? Porque eu tenho uma enorme dificuldade de ficar como a entrevistadora e não dizer nada do que eu li, do que eu pensei, da É emoção que uma eu roda de vivi. conversa mesmo, né? Não é uma entrevista. Uma roda de conversa mesmo e partilhar essas experiências, porque esse objetivo do programa é um objetivo que para toda a nossa equipe ele é muito caro, é o estimular a leitura. Então, assim, a gente tem na equipe quem fica fazendo postagens nas redes sociais sobre o livro. As postagens não são sobre o programa, são postagens sobre o livro e a gente indica que o livro vai ser discutido no programa. Então, nem é postagem sobre mim, nem sobre o programa, é sobre o livro. Tem É, até um portal, desculpa te cortar, que eu acho relevante dizer, que tem um perfil no Instagram, Literatura Espírita, né? isso. A gente tem o perfil literatura.espírita e lá a gente fica divulgando o programa durante o mês. Fica fazendo as postagens do livro, porque o que nos interessa é a obra espírita. Aí na equipe a gente tem uma pessoa que cuida dos slides para que eles fiquem chamativos para os leitores. Por exemplo, quando a gente fez o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi no outro mês, agora na terceira temporada, eu consegui, enfim, fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. E eu não conseguia. Eu fui dormir tarde na véspera do programa, mas eu fiz. Era o levantamento de todos os coautores do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos são os coautores e quantas são as mensagens e quantas cada um escreveu e em quais cidades. E ainda fizemos um mapa e colocamos, olha, as mensagens em Paris, em Sens, em Havre, em Bordeaux, aí vai para Cracóvia, na Polônia. Então, o programa tem 3 mapas e a gente mostra assim, o mapa das psicografias de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente faz coisas assim para estimular os leitores, né? E, ao mesmo tempo, dizer, olha, essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, tem que ser lida. E perceba isso, uma obra não tinha internet, e Kardec recebia aquelas comunicações. Uma cidade na Alemanha que eu já li aquilo várias vezes, mas eu fui entender e descobrir agora. Eu não sei nem pronunciar alemão, é Karlus. Lá na Alemanha a cidade existe até hoje. E eu não Carlos, sei o qual o nome? Carlos Karlus. Eu vou pegar aqui, eu coloco no chat. Carlos E não. acho que é esse mesmo, que eu não sei falar em Vou alemão. Deixa eu escrever pegar. aqui no privado, ver se é esse aqui. Isso, e Carlos eu vou pegar minha lista aqui. é E aí, essa não. veja, deixa eu só voltar aqui. A própria, essa cidade. Essa cidade é uma cidade relativamente grande. Pois Lá. é, eu não sabia que ela era grande, fui procurar na Wikipédia, a cidade existe. Não sei onde eu estava poucos dias depois do programa, comentei sobre isso, tinha me chamado muita atenção. Aí uma outra pessoa disse: Ah, eu já passei lá, eu já fiquei uma temporada, é uma cidade interessante. Olha, Cracóvia está aí até hoje, né? Argel, na Argélia, Constantina, né? Nossa, Constantina é gente, onde? na Argélia, na Ah, Argélia, na Argélia. Então, veja, o programa permite que a gente faça essas coisas, né? E a gente consiga fazer todos esses levantamentos e apresentar esse trabalho para o pessoal. Então, isso nos encanta. E aí, só para concluir essa ideia, quando de Paulo Estevão, né, que eu te disse, eu fiz o roteiro, tá achando, pronto, já tenho um roteiro, cumpri a tarefa, amanhã é sexta e sábado, eu vou me dedicar aos slides do programa, e vou chegar domingo, tá.
acordei na sexta-feira, quando eu pisei o pé fora da cama, um outro roteiro para o programa completamente diferente veio à minha mente. Aí eu pensei, um outro roteiro, né? E aí eu fui levantando devagar, assim, sabe? E eram outras perguntas, outras, completamente diferentes das que eu tinha feito, né? Eu pensei, nossa, minhas perguntas estão muito ingênuas. Não, não. Aí eu fui caminhar, eu estava em João Pessoa, na praia, eu fui caminhar e o roteiro, e eu repetindo em voz alta, caminhando e falando sozinha, repetindo em voz alta, para não esquecer aquelas perguntas. Aí cheguei, né, ainda suada, assim, eu vou logo escrever isso. Aí fiz um rascunho, escrevi, aí tomei banho, tomei café, assim, não, eu vou refazer esse roteiro. Eu apaguei o anterior e digitei o novo roteiro que eu tinha amanhecido o dia com ele. E, assim, tem umas coisas maravilhosas. Por algum motivo, eu falei com o Jorge Alahá, não lembro qual foi o motivo, e aí contei a ele do meu entusiasmo, estava relendo Paulo Estevam, e falou, eu tenho um mapa mental do Paulo Estevam. Eu falei, me manda. Ingênua, né? Achando que o Jorge Alahá tinha feito uma coisa num papel A4, num papel A3. Veio um mapa mental que eu mandei imprimir, tem 5 metros. Eu mandei imprimir, porque quando eu vi o negócio na tela do meu computador, eu disse, eu não vou conseguir imprimir isso em casa. E mandei para uma gráfica, né? E eles falaram, olha, vai ficar pequeno, mas assim, o tamanho pequeno que ainda dá para a gente enrolar e a senhora levar para casa é 5 metros. Ou a senhora quer que a gente amplie a letra e faça maior? Eu disse, não, é com 5 metros. Tá bom, eu para ler isso, eu abri em cima da mesa de refeição de casa, instalei um aplicativo Lupa no meu celular, coloquei o celular no tripé e fui lendo o mapa mental que o Jorge Alahá fez para me subsidiar melhor para apresentar o programa. Essa possibilidade, né, Denise, também de intercambiar com outros olhares acerca de um mesmo texto, porque o livro relido mais de uma vez, ele, para cada um de nós em particular, ele é outra coisa, causa outras impressões, porque é que nem o banho do rio lá do Heráclito, não, ninguém pode tomar duas vezes, o rio não é o mesmo, a pessoa não é a mesma, e aí eu imagino várias pessoas, né, 3 convidados, você mediando, vários olhares e várias releituras de uma mesma Isso. obra, que riqueza, né? É sempre muito rico, olhares complementares, aquele estímulo. E aí, assim, o programa já tem uns desdobramentos que não estão naquilo que a gente pensa, né? O programa é um filho, ele vai criando vida própria, personalidade, né? O programa tem uma personalidade, já que está assim, eu acho que já está caindo no gosto das pessoas que acompanham nos vários canais. Já para 2 eventos, nós fomos convidados para fazer especiais dentro do evento. Então, eu fiz um agora para o nosso Movimento Espírita, aqui em Campina Grande, ainda fiz remoto, e vou fazer um outro remoto, um especial, esse muito desafiador, sobre Gabriel Delane, quer dizer, sobre a obra de Gabriel Delane, dentro da Semana Espírita de Vitória da Conquista. Então, você imagina, assim, já saiu do meu mínimo controle, né? Aquela coisa lá na primeira temporada, vamos estimular a ler, já foi, já isso aí já ficou lá na primeira temporada, o programa já tem uma personalidade própria, né? É bom porque realmente estimula o internauta à aquisição das obras, à leitura, a Uhum. criar o gosto, né? Mas eu ia te perguntar uma coisa, e conforme você foi falando, eu esqueci, agora relembrei. Porque você disse que ficou 30 anos em evangelização, não é isso? Isso. E aí eu fiquei me perguntando, você é de berço espírita, Denise? É, praticamente, né? Os meus pais se tornaram espíritas quando eu tinha por volta dos 2 anos. Então, eu cresci num contexto de uma família que fazia evangelho no lar, com a obra Lampadário Espírita. Eu já contei isso várias vezes, as pessoas riem, e eu sempre conto de novo, porque é um pouco engraçado, mas é ao mesmo tempo muito sério, porque muito sério em vários sentidos, e muito sério porque tem a ver com a minha vida.
Os meus pais se tornaram espíritas, logo introduziram o evangelho no lar, eu cresci nessa família já espírita, o meu pai assumiu direção de instituição espírita até hoje, a minha mãe também integra a direção da instituição, então, a vida inteira. E aí eu aprendi a ler, como toda criança, ali por volta dos 6 anos, 7 anos, talvez, né, ler com autonomia. E eu me lembro que aos 8 anos, uma leitora muito inexperiente, praticamente recém-alfabetizada, nós fazíamos o Evangelho no Lar, e o livro base era Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles, que não é um livro fácil, vamos combinar aqui, não é fácil. Mas para que a gente participasse do Evangelho, a gente, eu digo, eu e as minhas duas irmãs, que são mais próximas a mim em termos de idade, eu acho que não participasse, não cochilasse, não dormisse, enfim, por vários outros motivos, o meu pai fazia com que a gente lesse em voz alta. E ainda tinha uma correção do tipo, isso aí é ponto, não é assim que lê, é vírgula. E eu tenho uma memória de, aos 8 anos, uma leitora que estava se formando, lendo o capítulo 2 de Lampadário Espírita, intitulado Teofania. E eu li assim, Teofania, Teofania. Eu não sabia o que era teofania, eu vim aprender adulta, né? O que é isso mesmo que eu não sei, né? Então, eu cresci numa casa assim, com essa leitura constante do Evangelho, leitura de clássicos mesmo. E uma leitura, assim, era Lampadário Espírita, que Joana cita questão X do Livro dos Espíritos, item Y do Evangelho, e aquela leitura, aliás, aquela questão, aquele item, eram lidos também. Não era só o Lampadário Espírita. Então, eu digo, eu sou o que sou em função disso, né? De um Evangelho que tinha, assim, uma exigência que a gente participava, talvez sem entender muito, mas participava, né? Os meus irmãos mais novos, eu já era mais crescida, e já tinha umas leituras que dava para criança, um pouco para o adolescente, enfim, que facilitava ler e entender. Então, a vida toda nesse ritmo. E eu comecei a evangelizar muito cedo. Eu comecei a evangelizar, eu não tinha 13 anos completos. Eu estou falando de uma outra geração. Hoje, dificilmente alguém vai começar a evangelizar aos 13 anos, né? Mas eu comecei a evangelizar criança aos 13 incompletos. E depois, com 18, eu já evangelizava o grupo de juventude do qual eu participava. Então, imagina aí, né? Nós estamos falando de outros tempos. Eu digo que são tempos heróicos e históricos. E que, igual o Rio de Heráclito, não voltam mais, já foram, né, esses anos. Então, isso me deu, assim, essa vinculação, esse amor aos livros. Eu comecei a ser expositora também muito jovem, e eu prestava muita atenção aos livros que eram referidos por outros expositores, como faziam isso. Eu me tornei professora de um curso de letras, é claro que o aporte teórico de estudar sobre leitura, isso me ajudou muito. Recentemente, até recentemente, eu estava numa atividade que era coordenadora de um programa de pós-graduação, em que são produzidas dissertações e teses, tanto na área de estudos linguísticos quanto de estudos literários, e eu lia os resumos das teses dos alunos dos vários professores para poder prestar conta nos relatórios, nas plataformas. E eu creio que isso foi uma preparação inteira. Por isso que eu digo que o literatura é o filho da minha maturidade. Eu tinha feito aí muita coisa, e a espiritualidade disse que agora vamos fazer um ajuste aqui, vamos focar, né, num rumo, né, e vamos cuidar de uma tarefa. E tem sido, né? Tem sido assim, é mais do que paixão, é mais do que fazer por gosto, sabe? É uma coisa por amor mesmo, assim, é mais do que fazer por gosto, ou se alguém diz, você faz o que você gosta, às vezes eu digo, eu não faço tudo que eu gosto, mas aquilo que eu faço com muito gosto. E o literatura espírita eu faço com muito empenho, com muito amor. Eu fico com consciência de culpa se eu fico uma semana sem ler a obra do próximo programa, eu digo, ai meu Deus, já estou atrasada, eu tenho que ler, sabe? Qual E é aí a vai. obra do próximo programa? Já tivemos agora em maio, né? Agora vai ser em junho. Em junho nós vamos para a Gênese. Ah, aí você pretende, assim, então vocês fizeram o Céu e Inferno em maio, foi?
Não. Fizemos o Céu e o Inferno em maio. Vejam só, em fevereiro nós fizemos o Livro dos Espíritos, fizemos um especial com o Viagem Espírita. Em março nós fizemos o Livro dos Médiuns, em abril o Evangelho segundo o Espiritismo, em maio o Céu e o Inferno, em junho nós vamos fazer a Gênese, em julho nós vamos fazer o que é o Espiritismo, em agosto Obras Póstumas. Aí, setembro, vai ser um especial sobre Gabriel Delane. E aí eu vou dar um spoilerzinho aqui, nem a equipe sabe. A gente vai fazer a 5ª temporada em torno do Novo Testamento. Então, Bacana. fica E aí. eu fiquei aqui na torcida, porque eu sou fã, eu sou uma grande fã de Zilda Gama, e eu fiquei pensando, será que não vai ter Zilda Gama no Mas Literatura olha, Espírita? vai, porque os espíritos estão juntando as pedras no seguinte sentido. Os romances de Victor Hugo, eles já estiveram na minha lista nas 3 primeiras temporadas. E eu tirei da lista pela dificuldade de achar leitores desses livros. Vou só te dizer também, como um spoiler, que eu cheguei a conversar com Sueli Caldas Schubert poucos dias antes dela internar-se para convencê-la a participar de um literatura espírita, porque ela escreveu no Semeador de Estrelas sobre a psicografia de Párias em Redenção, que é do Victor Hugo, psicografado por Divaldo Franco, né, que a Zilda Gama psicografou o Victor Hugo, e eu queria muito essa sequência, os romances de Victor Hugo psicografados por Zilda e Divaldo. E aí eu conversei com Sueli Caldas e ela disse, minha filha, eu não leio mais isso não, eu escrevi isso, eu só escreveu em Semeador de Estrelas, você fala sobre a continuação de Párias em Redenção, lá em a continuação dos Miseráveis. Eu só leio os romances de Chico, os romances de Emmanuel. Olha, eu estou acabando de lançar um livro. E aí me falou sobre o livro, que de fato seria lançado 2 semanas depois, e aí foi no desencarne dela, logo em seguida foi lançado. E os romances psicografados por Zilda Gama, de Victor Hugo, são romances maravilhosos, assim como os de Victor Hugo psicografados por Divaldo. Mas como são romances muito volumosos, hoje esse tipo de livro tem relativamente poucos leitores para eles. E aí a gente acha Por uma isso que outra. eu sugiro, Denise, porque se tem poucos, precisa aumentar. Precisa, mas aí a gente precisa ter quem entrevistar, entendeu? Eu só tinha uma pessoa para entrevistar, agora eu tenho 2. Você vai para a lista dos entrevistados desses romances, entendeu? Você já é a minha segunda entrevistada. Porque, assim, dá trabalho. Eu até encontrei 2 outras pessoas que eram bons leitores de Zilda Gama e Victor Hugo. Aí, não, Denise, mas olha, entrevistar não é para mim, eu só gosto de ler, eu não vou saber comentar. E aí sai da lista. Mas, assim, estão lá, entendeu? Eu tenho uma lista lá dos livros, e a equipe vive inventando, né? De vez em quando chega alguém e diz, vamos fazer de 15 em 15 dias? Falei, acha outra apresentadora, porque eu não dou conta, né? Nessa Se quiser fazer um pegada. trabalho sério, tem que dar um tempo de você reler, porque é uma leviandade ir fazer sem reler. E, Tem que nessa, reler. e nessa pegada de apresentar o livro, contando a história do livro, assim, a história de psicografia, a história de publicação, fazendo as relações com outros livros da literatura espírita, porque eu acho que isso é importante também dizer. Eu trouxe da área dos estudos literários, mais especificamente da crítica literária, porque eu convivo com muitos colegas que são professores de literatura, e com eles eu aprendi muitas coisas, a expressão fortuna crítica. Eu acho linda essa expressão, fortuna crítica, eu adoro pronunciar. Fortuna crítica, que é exatamente os comentários, né, sobre um livro, sobre um autor, e aí fazer essa fortuna crítica, ou o que se chama de revisão integrativa da literatura, que é buscar quem comentou, isso dá trabalho, né? Isso não é assim, não. E aí eu tenho buscado na área acadêmica, por exemplo, os de André Luiz, eu achei muitas teses sobre os livros de André Luiz, artigos acadêmicos, sobre Humberto de Campos.
trouxemos o Alexandre Caroli, que é um doutor em literatura, ele é doutor em crítica literária sobre a obra de Humberto de Campos, e ele não se assume espírita. Então, veja, construir essas relações não é uma coisa que eu faço numa semana. Né? A próxima temporada, que é a quinta, eu comecei a preparar ontem. Ontem à noite eu fiquei 2 horas aqui, planejando, desenhando a quinta temporada, aí voltei uma reunião com a equipe, sabe? Então, assim, a gente não consegue fazer nem de 15 em 15 dias, muito menos toda semana, porque já me pediram, faz um toda semana, é tão bom. Mas Para aí quem tem que... recebe pronto é ótimo, é uma maravilha, mas quem está trabalhando, né? É tempo, né? Denise, o nosso tempo correu ligeiro. Eu ia até te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que já me fizeram e eu ia fazer a mesma para você. Assim, se você conseguir dizer em pouquinho tempo, né? Eu sei que para você vai ser desafiador, como foi para mim. Se você tivesse que elencar as 5 melhores obras espíritas que você já leu, vou simplificar, romances espíritas. Aí eu já ia dizer assim, se for livro no geral, é difícil, mas não é impossível. Eu posso tentar fazer as 2 listas. Assim. Livros no geral, eu acho que, indiscutivelmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e como a última releitura de Céu e Inferno, que é a minha paixão. Né? Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, é um livro pelo qual eu sou apaixonada. Né? E dos romances de Emmanuel, eu teria dificuldade de escolher um para trazer para essa lista geral, mas talvez há 2.000 anos, né? Há 2.000 anos. Aí, se pensar só em romance, os de Emmanuel, eles são imbatíveis, porque são 5 romances, porque a obra de André Luiz não é romance, a de Filomeno não é romance. Então, aí nos romances fica mais fácil, porque os 5 de Emmanuel são os 5 melhores, né? Eles são uma unanimidade. Eu não achei ainda um leitor para dizer assim, eu não gostei. E eu tenho uma experiência de leitura parecida com a do Jorge Larrey. Eu tinha lido todos menos Renúncia. Aí li na pandemia, fiquei encantada. Assim. Eu li Renúncia primeiro mês, né? Como é que eu não tinha muito. lido, né? Então, assim, aí, por exemplo, do Vitor Hugo, por exemplo, Diamantes Fatídicos, acho que porque eu li Do num... Calvário ao Infinito, para mim, Vitor Hugo pela Zilda Gama é o melhor. Do Calvário ao Infinito é um livro que eu pelo menos, leio e releio, mas assim, 700 páginas. 700 páginas, Nem Harry Potter, nos seus melhores momentos, tem 700 páginas, né? Tem 600. Então, assim, Diamantes Fatídicos, eu gosto muito. Um de Vitor Hugo que eu comprei num sebo em São Paulo, Solar de Apolo, e comecei a ler no meio da rua. Também é um livro que eu amo ali do Vitor Hugo. Várias em Redenção, né, gente? Vamos combinar. É também extraordinária a psicografia dele. Vitor Hugo. Sublime Expiação, eu li há muitos anos também. Então, e a outra pergunta é, Eugênia, de quem estamos falando? Do grande gênio da literatura francesa e do grande diretor da área de recuperação dos suicidas no livro Memórias de um Suicida, porque ele com Chopin é que são os grandes diretores e grandes professores daquela universidade para a qual vão os suicidas. E em Memórias do Suicida, essa é a grande lição, a arte é o instrumento de cura. Ei, Denise, um prazer conversar com você. Faço votos também que você inclua, viu? Se um dia, né, Memórias do Padre Germano, porque Pois é, já me um livro pediram também. também. Mas é muita coisa, é uma profusão de livros na literatura espírita. Eu acho que é uma grande marca do espiritismo essa profusão de livros. Pensam, né? O Espiritismo é uma doutrina letrada. Ela surge em torno do livro. Então, ele não vai faltar literatura. Né? A gente vai prosseguir aí. Tem muitos autores que não abordamos, muitos livros. E o projeto terminar 2022 é nesse trânsito de leituras entre a codificação e o Novo Testamento.
Então, nós aqui que fazemos o Espiritismo.net, desejamos sucesso no seu programa, que ele prospere ainda mais, que você possa ter ainda mais ideias, né? E agradecemos, assim, de coração a sua aquiescência de estar conosco, os seus momentos aqui conosco. Desejamos a todos os internautas também um excelente momento, que possam curtir, compartilhar e comentar essa live. Você deseja dizer alguma coisa, Denise, à guisa de... Eu desejo agradecer o convite honroso de estar aqui com você, com os internautas no Espiritismo.net. E pelo meu sorriso dá para perceber como eu estou feliz com essa entrevista, né? Então, agradeço muito em nome da equipe do Literatura Espírita, prazer em conhecer. Isso aí. Então, gente, até a próxima sexta-feira, com outro convidado e um outro entrevistador. Paz e bem, paz e luz a todos. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser.